Cunha. Só fala o nome dele só e lê a poesia, né? É, você nem vai precisar falar o nome dele. Eu vou... Aí você lê. Você vai falar. É, Supremacia da Caridade, tá? Viu como é tranquilinha? Peraí, deixa eu só ligar ele aqui. Não dá interferência. E para ele falar, ele vai falar também. Aí eu dou para ele. Das luzes. Não, ele vai só dar um aviso do seu. Aí eu deixo com Aí eu ele. vou dar esse. Sim, já E vi. esse aqui ficou quieto. Ele ligado. As consolações. Peraí, que é uma. Becerra de Menezes, servo do Senhor. Isso aqui é seu. Tudo venha, celeste meu povo, Você não acha em que paz e não começar, não? Vai ficar uma falação. águas fluidificam. Quer que eu chegue mais pra cá?
Samaritano,
noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa de Chico Xavier. Que o Mestre Jesus Problemas técnicos. Técnicos, gente. Olha, vamos agradecer a equipe técnica. Hoje a gente está florida aqui. Yasmin, Yuri e a Ercília também, né? Com o microfone. Gente, a gente tem, durante esse mês, o aniversário da casa, né, com 21 anos, maior idade, e durante esse mês a gente está todo voltado a destacar o trabalho do nosso patrono, esse missionário lindo que tanto deu de exemplo para a gente, os ensinamentos do Mestre Jesus. Então eu vou pedir para desligarem, por favor, o telefone. Eu já ia falar microfone, há tanto microfone que... O telefone, por favor, para que a gente possa realmente acolher as palavras, né? E não perder essa harmonia aqui. Então, hoje a gente tem... trabalhando esse tema, Chico Xavier, a nossa irmã do SEAC, que é do Amor e Caridade, Ana Laura Calenzo, eu tive que ler aqui, Ana, não lembrava. É do Amor e Caridade, a nossa casa com a irmã de Cabo Frio. E amanhã, às 20 horas, online, a gente também tem a nossa palestra, né? Que vai ser com a nossa querida irmã também, Horaci Correia, do Caminho de Maria, sítio Tio Bruno de Cabo Frio, pelo YouTube, tá? E a palestra dela é Levanta-te. A Horaci é uma querida também nossa, uma das. Eu vou dar um tempinho para o nosso querido irmão também, de outra casa, irmã, o José Lopes, que também sempre está aqui com a gente, que ele tem um comunicado do seu, né? E está aqui, José. Quem passa para ele? Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. Eu vim para aqui e quase confrontamos eu e Ana, né? Eu quero falar hoje. Ah, mas não é eu? Que nada, né? Somos irmãos queridos, né? Que a gente está acostumado a vir aqui para falar, né? Mas hoje eu vou ter o privilégio de vir para ouvir, ficar sentadinho ouvindo minha irmã muito querida, Ana. Irmãos queridos, eu e meu irmão Francisco estamos aqui da parte do seu Conselho Espírita de Unificação, no qual, né, Arraial do Cabo, a Armação de Búzios de Cabo Frio, representa o 34º, né? Então a gente está dando uns avisos, que a direção da casa já conhece, né, no objetivo da unificação, né? Que as casas espíritas cada vez mais busquem unir mais, né? Uma casa conhecer mais a outra, isso é o objetivo que as direções da casa têm, para que possamos formar realmente uma estrutura nessa região nossa muito forte. E o tema principal, a busca principal é a educação, a família, a evangelização infanto-juvenil, que é o desafio, né, que a doutrina espírita coloca para nós desenvolver nas casas, porque nós observamos, irmãos queridos, eu sei aqui no Chico, mas a grande dificuldade da estruturação, da evangelização na maioria das casas, né? Então, é um trabalho que nós sabemos importantíssimo,
para a continuidade, não é isso? Formar novos parceiros jovens que vão chegando, igual a gente viu os jovenzinhos ali trabalhando, montando os equipamentos, precisamos, né? Então, o objetivo dessa nossa fala é isso, né? Que esse mês de outubro, que é o mês que vai ser, digamos assim, o mês que vai ter evento em várias casas, como nessa também, que nós possamos ver a agenda que vai saindo com as datas, conhecer as outras casas. Aqui em Búzios, a minha missão e do meu irmão Francisco é aqui e na irmão Estevão, tentar fazer um contato com os amigos do irmão Estevão, já mandei uma mensagem, para nós buscarmos essa aproximação, que às vezes nós, não é que não tenhamos que apoiar nossas casas, claro que temos, né? Mas precisamos também conhecer as outras, unificar, já que a direção da casa é segura, o dirigente é Chico Xavier, né? Que é a casa fazendo 21 anos, que tem o nome de Chico, que ele está em todas as casas, né? Qual casa não leu uma mensagem, um estudo que não é do Chico, né? Então são casas irmãs, amigas, e esse conselho está tentando isso, né? Aproximar, pegar a experiência, por exemplo, do Chico, levar para o Fonte de Luz, que é a casa que eu e Francisco frequentamos hoje, ali no Guarani, como para o Trabalhadores de Jesus, como para o SEAC da Ana Laura, e as casas de Arraial, por exemplo. Vou dar um exemplo, um dos objetivos também, que essa união está buscando. Lá em Arraial do Cabo, uma das casas, o Senja, ali na prainha, não sei se vocês conhecem, está com problemas sérios estruturais, está fechada a casa, que o teto lá teve um problema sério, então os grupos estão começando a conversar ainda para tentar conseguir recursos com eventos, né? Como a Casa Espírita consegue, com eventos, né? Ao jantar, café, para ajudar o Senja a abrir. Porque o movimento espírita precisa de quê? Que nós possamos juntos atuar em prol do movimento espírita na região. Que a gente vê que Casa Espírita abre e é uma luta, né, gente? O pessoal diz, sabe o quê? Não é para vocês não, tá, amigos queridos? Fora nós que estamos aqui, que espírita tem um escorpião no bolso. É nada disso, né? Não tem escorpião no bolso não, né? Então, que nós possamos ver a necessidade de cada casa para fortalecer o movimento espírita. Então, tem muitas informações aqui que a direção da casa posteriormente pode dar, mas a ideia é essa: unir as forças na parte da evangelização, na parte da educação, nas diversas propostas que esse 34º Movimento Espírita oferece a todos esse grupo. Então, não vou tomar muito tempo não, porque a gente começa a falar e empolga, né? Eu vou fazer uma palestra. Vou passar a palavra à minha amiga querida aqui, que Jesus envolva aí no estudo. Gratidão. Vou falar nesse momento. Então, voltando aqui aos avisos, no próximo sábado, dia 15, a gente vai ter um seminário. E o tema do seminário é também falando sobre o nosso patrono Chico Xavier, em busca... 16, né? Desculpa, gente, é 16. Em busca da paz, tá? Então, o seminário vai acontecer das 15 às 18h30. E posterior, a gente tem o nosso lanche fraterno. Quem quiser participar, sejam bem-vindos, venham, porque é empolgante cada vez mais a gente conhecer o Chico Xavier, sua história, sua missão, como é que foi. Mas a gente precisa, para ter uma ideia, até porque depois a gente vai fazer um lanche fraterno e saber a quantidade de pessoas que estão também pelos que a gente distribui página, ter uma ideia realmente, né? E quem puder, não é necessário, traga uma contribuição para o nosso lanche, será também bem-vindo. E falando em lanche, antes de eu passar aqui para a nossa amiga ler a página, a gente tem hoje na cantina aquele bolo maravilhoso de banana que não sobra. Então, quem quiser, corra, porque senão vai ficar sem igual o cuscuz da outra vez.
tá? Então, tem um lanchinho também, outros lanchinhos. A inscrição, as inscrições, a atenção tarefeiros, inclusive eu, que ainda não fiz, as inscrições na livraria para o seminário do dia 16. Então, vou passar para a Irene ler a nossa página, em seguida a nossa irmã. Tem que passar. Boa noite a todos. Boa noite. A lição de hoje é do livro Apostilas da Vida, pelo Espírito André Luiz, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E se chama Comecemos de Nós Mesmos. Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho, e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro oferecendo ao bem quanto possui. Difunde a humildade, buscando a vontade divina, com esquecimento de teus caprichos humanos, e os companheiros de ideal, fortalecidos por teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. Propaga a fé, suportando os reveses de teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável. E quem te observar crescerá em otimismo e confiança. Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e aparando sem reclamar. E os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão. Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza. E os teus associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço de extinção da maldade. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido, e os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. As boas obras começam de nós mesmos. Educaremos, educando-nos. Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovar-nos. Somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Que o Espírito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo, e o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. Então, queridos, vamos agora elevar os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, esse irmão maior, aos nossos amigos espirituais dessa casa, para que possamos hoje aqui, nesse momento, receber esses ensinamentos, nos harmonizarmos, termos realmente essa força necessária para seguirmos em frente
sabendo cada vez mais, consciente do propósito de estarmos aqui. Senhor, esteja conosco, nos intui a cada vez, a cada dia, nessa caminhada. Faz com que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, praticando os teus ensinamentos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vou passar a palavra à nossa irmã, para que ela comece, então. Boa noite a todos. Já estão dormindo? Eu nem comecei. Não é? Já está todo mundo cansadinho. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui nessa casa de Chico Xavier, que nos acolhe sempre com tanto carinho. Então, muito obrigada a vocês todos pelo carinho, pelas energias, pelas vibrações de amor. E nós vamos compartilhar hoje aqui, né? Então, assim, 21 anos que a casa está completando e 21 anos que Chico Xavier desencarnou, no dia 30 de junho de 2002. Os meninas, me desculpem, mas eu acho que essa pergunta é mais para os meninos. Meninos, o que aconteceu em junho de 2002? Olha, as meninas responderam mais rápido. Copa do Mundo. O Brasil ganhou de quem, gente? Complicou, mas sabemos que ganhou, da Alemanha, né? E conquistou? Conquistou o pentacampeonato. Como o Chico queria, né? Chico queria que o Brasil, que os brasileiros estivessem felizes, nos dando uma amostra do momento em que alguém que nós amamos parte, e nós normalmente ficamos tão tristinhos, né? Que faz parte também, mas ele nos convida ali naquele momento a refletir, e ele queria exatamente o momento em que nós estivéssemos felizes, e estávamos felizes, afinal, pentacampeonato. Não é verdade? Então hoje nós vamos até meia-noite, porque a nossa amiga ali, é Thelma, né? Thelma. Não disse até que horas, né, José Lopes? A gente fala pouco, então a gente vai ficando aqui, né? Falar um pouquinho até meia-noite de Chico Xavier, exemplo de amor e fraternidade. Então, falar de Chico, gente, é falar de quê? Além de amor e fraternidade. Quem me ajuda? Dedicação. Dedicação. O que mais? Disciplina. Nós gostamos dessa palavra, né? Humildade. O que mais, gente? Renúncia. Eu escutei uma voz masculina. Doação. Paciência. Resiliência, a palavra que está na moda, né? Nós gostamos dela. O que mais, gente? Mais alguma coisa? Mais alguém? Falar de amor, né? Porque é o que nós vamos falar um pouco. Porque quando nós falamos de Chico Xavier, que nasceu em 2 de abril de 1910, fazem só 113 anos, se não me falha a memória, a conta tá boa, que Chico nasceu, né? E deixou um legado maravilhoso. E vamos ver, eu trouxe um vídeo para nós podermos matar a saudade um pouco. E esse vídeo vai trazer algumas informações sobre o Chico Xavier. Todos na torcida? Vamos ver se o som vai. 1, 2, 3 e vamos? Então tá, peraí. Carinha linda, não é, gente? Que delícia. Meu pai não concordava com as minhas informações sobre versos que eu ouvia.
A vozinha dele aos 92 anos. Oi, irmão também. Não demorou não. O que ele falou com o senhor? Nenhuma frase resume uma filosofia correta de vida como as pedras pronunciadas por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar, ser esperar, ser amado, e ser na igualdade com os alunos. Amar Isso. Foi. Então aqui nós vimos, matamos um pouquinho a saudade do amigo Chico, né? Esse companheiro querido que deixou um legado maravilhoso e que nós sabemos e conhecemos um pouco da sua história, nós vamos lembrar um pouco dela hoje, que não foi fácil, né? A vida de Chico traz para nós, como vocês trouxeram, muitos exemplos, muitas oportunidades de reflexão e muito aprendizado. Então, como nós vimos, ele nasceu em 1910, o pai dele, né, João Cândido Xavier, ele era analfabeto, trabalhava numa fábrica e vendia bilhetes de loteria. Interessante, né? Vendia bilhetes de loteria. A mãe lavava roupa e também era analfabeta. E Chico, então, foi criado em meio àquele ambiente, na igreja católica, porque eles eram católicos. E ele já desde pequenininho, a partir dos 4 anos de idade, né, nos relatam os livros, os historiadores, que ele já via espírito. Então imaginem, né? Chico, com 4 anos, criado, educado no catolicismo, vendo o espírito. Então, não foi uma tarefa das mais fáceis para ele, não é verdade? E aos 5 anos, o que acontece? Alguém lembra? A mãe dele desencarna. Ele tinha quantos irmãos? 8. Então ficou o pai, né? O nome da mãe dele é Maria João. E ficou o pai com 9 crianças, em 1910. Como que ele ia trabalhar? Como ele ia fazer? Então ele não tinha outra alternativa que não fosse deixar distribuir, vamos assim dizer, as 9 crianças na sua família. E assim ele fez. E Chico Xavier foi exatamente para onde? Alguém lembra com quem ele foi morar? Com a Madrinha. Com a madrinha, Dona Ritinha, né? Dona Ritinha. Ele vai, e eu fiquei refletindo, né? Quando nós escolhemos uma madrinha para os nossos filhos, mas espera aí, Ana Laura, nós somos espíritas, espírita batiza? Aí é uma outra palestra, né, José Lopes? Né? Espírita batiza os seus filhos? Bom, mas quando aquele, e nós temos esse livre-arbítrio, né, de nós que batiza, ou que batizou, ou que pretende batizar, escolhe uma madrinha, escolhe como uma segunda mãe. Essa é a nossa ideia, não é verdade? Pois é, mas Dona Ritinha, gente, era, como nós podemos dizer, da pá virada, né? A Dona Ritinha era danadinha. E Chico foi morar com Dona Ritinha. E a partir desse período, Chico começou a ver a mãe dele lá no quintal. E ele conversava com a mãe dele. Então, Dona Ritinha, o que fazia? Dona Ritinha açoitava, Dona Ritinha vestia o Chico de menina, Dona Ritinha enfiava um garfo na barriga do Chico e não deixava ele tirar. E tanto que depois ele teve uma hérnia, não é? Dona Ritinha deixava ele sem comer. Dona Ritinha aprontava, né? Porque ela também vivia um processo obsessivo muito intenso. Então, quando ela estava nesse processo, Chico não comia. Às vezes ficava 3 dias sem comer. A gente consegue
conceber isso? 3 dias sem comer? E aí tinha uma questão. Quando o Chico falava que tinha ido no quintal e que lá no quintal ele havia conversado com a mãe dele, a surra era em dobro. Porque ele estava com capeta no corpo. Então vamos tirar o capeta. Como é que tira o capeta? Na surra. E quem ajudou o Chico muito nesse período foi o padre da Igreja Católica. Por isso o grande respeito de Chico também pelo catolicismo. Porque era esse padre que era o amigo, o conselheiro, e dizia: Chico, meu filho, não conta tudo que você vê. Guarda para você, não fica contando por aí, porque as pessoas não entendem, né? Fica quieto na sua. E durante 2 anos, Chico morou com Dona Ritinha. Mas contam os historiadores também que ele nunca reclamou dela, nunca maldisse dela, pelo contrário, né? Ele viu ali uma oportunidade também de aprendizado. E assim ele foi fazendo. Então, a gente falou da madrinha. E tem um momento muito importante, muito interessante. Essa é a fala de Chico, né? Por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento melhor. Mas só que quando nós estamos no pior momento, nós sentimos assim? Será? Não? Pois é, difícil, né? Mas esse Chico está nos dando esse exemplo aí, ó, de amor e de fraternidade. E a Dona Ritinha não tinha só o Chico para tomar conta. Tinha um outro sobrinho, se não me falha a memória, de nome Moacir. Ela ouviu dizer que Moacir tinha uma ferida purulenta, feia, que não sarava nunca. Para quem não tem muito estômago, tampe os ouvidos, tá? Porque o que ela descobriu? Que se o Chico lambesse a ferida durante uma semana, a ferida ia se curar. Aí Chico não ficou feliz, né? E aí eu já imagino o coração de Chico batendo forte ali. E o que ele faz? Ele vai até o quintal para conversar com a mãe. Mãe, como é que é isso? Como é que eu vou lamber a ferida durante uma semana? Todo dia eu tenho que lamber até a ferida ficar. E Maria sempre dizia para ele: Chico, deixa de reclamar, menino. Você está reclamando demais. Vejam, né? Você reclama muito, José Lopes. E daí, assim ele passou a fazer. Porque imagina se ele não fizesse. Já não tinha o capeta para açoitar, para tirar o capeta. Ia ter mais ainda nele. E ele, né, vai e faz. E a Maria João de Deus, todo dia, toda vez que ele ia lamber, ela colocava um pozinho naquela ferida. E Chico não sentia gosto de nada. E todo dia ela ia lá, colocava um pozinho. Quando terminou aquela semana, o Moacir ficou curado. Então vamos tirando daí os ensinamentos que Chico vai trazendo para nós. E assim foi a infância de Chico. Não foi fácil. Foi uma infância difícil, em que ele precisava... Vejam, ele entrou para a escola com 8 anos de idade. Qual é a idade que nós colocamos nossos filhos e netos e sobrinhos hoje para a escola? A minha neta já vai para a escola com 1 ano e 3 meses. Acho que ela já começou a ir para a escola, né? Para trabalhar esse desenvolvimento, para se socializar. Especialmente essa geração que está surgindo aí com a asa meio desequilibrada, né? Porque a asa da sabedoria, ó, tá tinindo, mas essa asa aqui do amor tá meio capenga ainda, não é? Então, ele vai para a escola aos 8 anos de idade. E ele trabalha no mercadinho durante um tempo, e aí depois ele vai trabalhar numa fábrica que tinha lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, onde ele nasceu. Aí ele estudava até de manhã, e em casa almoçava e ia trabalhar. Trabalhava até tarde.
Ia para casa, descansava um pouquinho, acordava cedo, estudava e ia trabalhar. Então essa é a vida, foi a vida de Chico na sua infância. E ele diz, vamos ler de novo, por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Então é nesse momento que nós começamos a melhorar. E teve um dia, 3 dias sem comer, gente. 3 dias. Aí ele vai lá no quintal, porque ele, estava com fome. E vai lá conversar com a mãe. Vai pedir ajuda para a mãe dele. E a mãe dele, menino, você reclama demais, menino. Menino guloso, né? A gula não faz bem, não é bom ser guloso, menino. E aí ele fala, mas mãe, você não sabe o que está acontecendo? Eu estou 3 dias sem comer. Mas você está muito guloso, menino. E aí ela disse para ele assim, ó, vamos fazer assim? Agora você vai orar. Ora aí. Começa a orar. E aí ele começou, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí ele fez 1, 2, foi rezando Pai Nosso, rezando Pai Nosso. Daqui a pouco entrou no quintal um cachorro imenso carregando um jatobá. Quem é que sabe o que é um jatobá? Sabe? Então diz aí pra mim, Thelma, o que é um jatobá? Faz muito tempo. Mas conta pra gente. É uma frutinha assim, com a casca bem dura e bem peluda assim, mas diz que tem uma vitamina suprema. Pois é, diz que é muito bom pra anemia, viu, gente? E aí chega aquele cachorro imenso com aquele jatobá na boca e larga o jatobá ali. E daí a mãe dele diz assim, agora você pega o jatobá, coloca lá na panela com água e come. Porque ela tem uma semente, né? Por dentro. É como se fosse uma vagem, não é? Como se fosse uma vagem que tem essas sementes. E aí ela disse, agora você vai para casa, coloca lá na água e assim Chico fez. 3 dias sem comer. Mas o valor da oração. Ele ficou ali, né? Orando com fé, com resignação, com esperança de que alguma comida, alguma coisa ia surgir ali para matar aquela fome que ele estava sentindo naquele momento. Então vocês vão sempre me ouvir dizer, né? Essa é a vida do Chico. Essa foi a vida do Chico. E daí, em um determinado momento, ele vai lá e está conversando com a mãe. E daí ele começa a falar, né? Numa tarde muito fria, quando entrou em coloca com Dona Maria João, de Deus, Chico implorou, mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me tira daqui? Se ela ia lá ver, se ela ia conversar, se ela ia aconselhar, por que ela não tirava o Chico dali? E ela afaga o Chico, né? E perguntou, por que você está aflito? Olha, gente, o bichinho apanhava todo dia, vestia roupa de mulher, era mais açoitado ainda quando ele dizia, né? E aí ele deixa de falar que via a mãe. Tinha um garfo enfiado na barriga e passava fome. Por muito menos nós ficamos aflitos, muitas vezes, não é verdade? Então ela pergunta, por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. E ela diz, não perca a paciência. Alguém falou paciência quando nós falamos? Acho que nós esquecemos da paciência. Você falou paciência. E ela diz para ele, não perca a paciência. Entendemos todo esse processo que ele passou nesse período da infância, todas essas dificuldades que ele passou. Será que nós conseguimos perceber um preparo, um preparativo para o que ele vinha fazer depois? E aí ela diz, pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. E daí ela pede isso, diz isso para ele não ficar aflito, para
para ele ter paciência, porque tudo é no tempo de Deus. E o que acontece? O pai dele se casa de novo com a dona Cidália. E a dona Cidália, quando resolve reunir as 9 crianças, ela casa com ele, recebe de volta, vai buscar as 9 crianças. Quando ela vai lá na casa de Ritinha buscar o Chico, ela olha para o Chico olha para ela, eles se abraçam e ela pergunta: você sabe quem eu sou? E ele diz: você é um anjo bom. Olha, a gente até se arrepia, né? Você é o anjo bom que minha mãe falou que vinha nos buscar. E dona Cidália tem mais quantos filhos? Pois é, 9, né? Quantos filhos ela teve ainda com ele? Não lembra, não sabe, José Lopes? Pois é. 5, não? Errou por um. Sim. 6 filhos ela teve. E detalhe, tá? Quando o Chico tinha, talvez lá na adolescência, ela desencarna. E aí o pai resolve não casar mais. E fica com 16 filhos. Vocês verem como é que tá a fila lá em cima, né, gente? A coisa tá, todo mundo quer. A gente reclama porque tá aqui, né? Porque sofre, passa por isso, por aquilo, aquilo outro. Mas vamos aproveitar cada segundo aqui, porque a fila lá e o povo aqui está fechando as portas, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade. E aí ele conta que no momento que ele está lá vivendo com os irmãos e tal, a dona Cidália, o pai ainda trabalhava, né? Mas o dinheiro que ele ganhava não era suficiente para sustentar 16 crianças. E ela então tinha uma horta bonita, sabe? Tinha ali as verduras, alguns legumes, tinha uma horta muito bonita. Porque ela usava daquela horta para alimentar as 16 crianças e o que sobrava ela vendia, para poder manter aquelas crianças todas na escola. Só que ela, dona Cidália, tinha que caminhar muito para trazer a lenha, para poder cozinhar. E quando ela ia buscar lenha, adivinha o que acontecia? Alguém ia lá e surrupiava as verduras. E ela precisava, as crianças, o marido trabalhando, as crianças na escola, casa sozinha. Vou fazer o quê? Aí ela, vamos investigar. Quem é que está pegando as minhas verduras, os meus legumes? E aí ela descobre que era a vizinha. O que nós faríamos? Alguém arrisca? Alguém gostaria de dizer o que faria? Nós ficaríamos quietos, Marluce? Carinha de vocês não me diz isso, não. Eu não ia lá tomar satisfação com a vizinha? Ah, gente, vamos falar sério. Ia lá tomar satisfação com a vizinha. Peraí, ô vizinha, que história é essa? Você quer, você pede. Né? Eu te dou, mas não faça isso. Mas a dona Cidália, como era um anjo bom, né? Ela fez o quê? Ela chegou e falou: poxa, eu não posso me dispor com a vizinha. Porque vizinho um precisa do outro. No momento do auxílio, do amparo, da dificuldade, a gente bate ali no vizinho, não é isso? Aí ela falou: já sei, Chico, você não se encontra com a sua mãe? Então faz o seguinte, você conta para sua mãe o que está acontecendo e pede a ela um conselho. Ah, vocês não sabem qual foi o conselho que ela deu? Vou contar para vocês. Aí o Chico foi, contou que aí a dona Cidália não queria se dispor com a vizinha. E a Maria João de Deus disse: ah, faz ela muito bem. Aí falou assim: ah, já sei. Fala para ela para deixar a chave da casa com a vizinha. Gente, como é que você vai deixar a chave da casa com a vizinha? Né? Deixa a chave da sua casa com a vizinha. Porque aí o que vai acontecer? Ela vai se sentir responsável. Ela vai se sentir a guardiã, não é? E nós gostamos disso, né? De nos sentir responsáveis, os guardiãos. E aí ele fala com a dona Cidália. A dona Cidália, excelente ideia.
E daí ela vai e entrega toda vez que ela precisava sair e que a casa ia ficar sozinha, ela ia lá e deixava a chave com a vizinha. E a vizinha nunca mais pegou uma verdurinha, porque ela se sentia responsável. Olha aí que ensinamento legal para nós. Olha o ensinamento que a vida do Chico vai trazendo para cada um de nós. Essa história está no livro A História da Chave, lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E aí Chico faz 17 anos. Quando ele faz 17 anos, uma das irmãs dele, das 15, né? Os 15 irmãos, passaram por um processo obsessivo sério. Uma coisa bem que a Igreja Católica não conseguia resolver. Não dava conta de resolver aquela situação. Então, Chico, eles conhecem uma casa espírita, levam a irmã para lá, e no trabalho lá com a casa espírita, que a gente já sabe qual é o trabalho? Palestra pública, passe, que mais? Água fluidificada, que mais? Atendimento fraterno, que mais? Nomezinho lá na reunião, mediúnica, não é? Irradiação. E a irmã dele fica diante do tratamento curada. E foi aos 17 anos que Chico conheceu a doutrina espírita. Quando ele fez 18, ele encontra nada mais, nada menos do que Emmanuel. Então ele conta que encontra Emmanuel à sombra de uma árvore na beira de uma represa. Vamos combinar assim, ó, deixa a baixinha livre aí, tá? A minha ela não incomoda e eu tenho certeza que não vai incomodar ninguém. Deixa elazinha aí que ela está ajudando. E só não pode deixar ela sair, né? Esse é que é o problema. Deixa a bichinha aí, a mim não incomoda não. E também, né, não vai incomodar nós com certeza. Então ele vai e é nesse dia aí ele conhece o seu mentor espiritual, que é o Emmanuel. E Emmanuel tem uma conversa ali com ele. Falou, ó, Chico, nós temos um trabalhinho para fazer. São 30 livros. Tá bom para você, Zé Lopes? Depois foram 450, né? Pois é, né? Mas vamos começar com 30, 40, né? Mas só tem 3 exigências. Que vocês sabem de qual é salteado que exigência é essa. E aí ele perguntou para Emmanuel, tá bom, mas qual é a primeira exigência? O que Emmanuel disse? Aí ele pergunta, qual é a segunda exigência? Qual é a terceira exigência? Disciplina. Nós adoramos falar isso, né? Disciplina, disciplina, disciplina. A importância da disciplina. Por isso que quando a gente fala assim, deixa a criança ficar ali, porque nós precisamos ter disciplina. O nosso foco é aqui, ó, juntos. Porque nós estamos formando uma corrente fluídica, energias que transpõem essas paredes. E muitos irmãozinhos vêm para o tratamento. Aqueles que não têm condições de entrar, porque ainda estão meio bagunceirinhos, ficam lá fora. Mas a espiritualidade faz o quê? Liga os microfones, liga os alto-falantes para que eles possam receber de lá o ensinamento, as reflexões que nós estamos fazendo juntos. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos contribuindo, não só para o nosso bem-estar, mas também desses irmãos que estão aqui. Então, ele encontra Emmanuel. Quem é Emmanuel, gente? O espírito teria sido em outras vidas, só para a gente, né? Um sacerdote no Egito, depois um cônsul, porque eu não sei vocês, mas tem muitos espíritos, ou talvez poucos, não sei, a gente gosta de saber quem é a reencarnação, quem foi quem, não é? Fulano foi quem? Reencarnou como? Quando? Onde? E eu? Eu fui quem? Eu fui uma rainha aí, tá? Não tem com inveja de mim, não. Fui uma rainhazinha, porque para não ser rainha não tem graça, né? Temos que estar lá no topo. Então ele foi um cônsul, foi um senador romano chamado
Públio Lentulus. Lembra que livro? Enquanto vocês vão pensando aí, ele foi contemporâneo de Jesus. Fala. Há 2000 anos, e tem outro livrinho também. 50 anos depois, Paulo Estevão. Posteriormente, viveu como um escravo na Síria, um Nestório. Como um romano no Chipre, bispo na cidade de León. Suas últimas encarnações teriam sido como Padre Manuel da Nóbrega, Padre Damiano. Em que livro, Padre Damiano? Quem lembra? Renúncia. Gente, leiam. Eu vou dar só uma dica. Às vezes nós pegamos tantos livros por aí que não são eminentemente espíritas e deixamos esses 5 romances, que é exatamente Paulo Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, Renúncia e Ave Cristo. Maravilhosos para nós lermos, maravilhosos para nós aprendermos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, maravilhosos para nós conhecermos história, conhecermos a doutrina dos espíritos. Então ele vai falando aí dessas criaturinhas. E é muito interessante que eu trouxe aqui o Evangelho. Aliás, antes do Evangelho, José Lopes, vou precisar da sua ajuda, né? Por quê? Porque ele até vai... Senta aí, José Lopes, daqui a pouco. Daqui a pouco, eu troquei a ordem aqui, José Lopes. Mas vamos lá, fica aí que eu vou... Dizem que soldado no quartel quer o quê? Trabalho. Não quer trabalho? Já peguei. Peguei o José Lopes para trabalhar. Já. Então ele vai falando lá no livro, né? Ele vai contando 50 anos depois, ele vai falando da dificuldade dele, né? No momento em que ele está escrevendo esses livros, através da mediunidade do nosso querido amigo e irmão Francisco Cândido Xavier, porque ele remonta, vai lá naquele momento, e naquele momento ele lembra do encontro que ele teve com Jesus. Quando a sua filha, se não me falha a memória, é a Lívia. Lívia é a esposa. Qual é o nome da filha? Me faltou agora. E quem é a filha? Chico foi quem? A reencarnação da filha de Públio Lentulus com Lívia. E ele não queria chamar Jesus. Públio Lentulus, não. Olha o orgulho. Como? Eu, né? Vou chamar Jesus para curar minha filha cheia de lepra. Hoje não se chama mais lepra. Acometida pela hanseníase. Mas a filha pede a ele: pai, traz Jesus, fala com Jesus. E ele então guarda o orgulho ali, bem guardadinho, e vai ao encontro de Jesus. E Jesus cura a filha dele à distância. E ela fica curada. Mas aí Jesus diz assim para ele, ó. Está aqui no livrinho da Sueli Caldas Schubert. Vocês conhecem? Chico Xavier e Emmanuel. Dores e Glórias. E daqui ela traz para nós a conversa de Públio Lentulus com Jesus. E Jesus diz para ele assim, ó. Não, meu amigo, não estás sonhando. Porque aí Jesus já tinha, né, sido crucificado. E ele então vê à sua frente Jesus. Jesus diz para ele, não, você não está sonhando. Estou eu aqui mesmo, ele diz. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. É o convite que Jesus faz a ele. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Perceberam? Se nós não aproveitarmos agora, vamos aproveitar na frente, lá na frente. Falávamos até, brincávamos, né, na hora do lanche, né, de reencarnação, como é que vai ser, onde eu quero reencarnar. Aí alguém diz assim, que vai para onde mesmo, hein?
Vai para onde? Uma vai para a França, o outro vai para Júpiter. Aí eu falei, mas vamos aproveitar, é aqui, é o agora. Não é porque nós não sabemos para onde vamos. Fala, meu amor. Regeneração. Não tem problema. Então vamos aproveitar cada instante, porque o planeta já está passando por essa transformação. Até porque os nossos corpinhos físicos serão diferentes. O mal ainda vai existir, mas o bem vai predominar sobre o mal. Não teremos essas doenças que nós temos hoje. Então o planeta já está se adaptando aos novos visitantes lá da frente. E nós? Estamos nos preparando para sermos bons visitantes e para continuarmos aqui? Mas aí ele fala assim, se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. E aí Jesus disse, é o seu tempo, é a sua hora, mas você tem um livre-arbítrio. A escolha é sua. Você vai seguir comigo ou não vai seguir comigo? E adivinha qual foi a escolha dele? Ele não estava pronto. Será que ele não estava pronto? Se Jesus o convidou, por que Jesus o convidaria se ele não estivesse pronto? Aí é a palavrinha-chave. E me corrijam se eu estiver divagando equivocadamente. Porque se Jesus foi lá e convidou, quando o trabalho chega, e alguém chega para você e diz assim, pode te ajudar ali na evangelização, na mocidade? Você pode ter certeza que você está pronto para a tarefa. Mas você tem a liberdade. Foi isso que o José Lopes fez, trazer o convite, né? Trabalhem com a evangelização, trabalhem com a mocidade. É uma coisa maravilhosa. Porque é uma troca de experiência. Primeiro que eu preciso estudar, porque a criançada hoje não dá mole, né? A criançada, como eu disse, a asa da sabedoria está ali tinindo. Então eles querem saber, querem entender. E aí eu vou precisar estudar, eu vou precisar me evangelizar, para que eu possa evangelizar aquela criança numa troca constante. Então ele fala desse momento. Ele foi convidado porque ele estava pronto. E nós estamos prontos para muitas tarefas da nossa vida. Mas de vez em quando a gente, hoje não, amanhã, na próxima encarnação. Mas eu vou reencarnar onde na próxima encarnação? Para onde eu vou? A gente até brincava dizendo, né? Vamos para esse mundão de meu Deus aí. Desejamos ficar aqui no planeta, né? Ainda nesse período de regeneração e para muitas vezes um país para buscar ajudar a difundir o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então ele diz, o espírito teria sido em outras vidas, isso a gente já foi, já passou, e é no prefácio do livro que ele vai narrar realmente essas questões da dificuldade dele, que naquele momento ele não aproveitou, e é exatamente quando ele diz, para mim essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas, né? Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. E aí eu já li o livro para vocês. Agora nós vamos chegar no José Lopes, no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro que foi editado. Porque o Chico
Ele tinha aí por volta de 21, 22 anos, ele escrevia, né? Ou melhor, ele psicografava já de alguns poetas, ele já escrevia para alguns jornais ou para um jornal. E aí ele foi juntando aquela coletânea ali, e o primeiro livro, fininho, bem fininho, composto de 60 poemas, 60, perdão, e aqui ele tem poetas brasileiros, poetas portugueses, e tem um anônimo. E daí eu pensei assim, por que não já ir finalizando, né? Porque já está chegando a nossa hora, e se deixar realmente a gente está aqui, muito mais coisas nós teríamos para falar de Chico, né? De Chico Xavier. E aí eu falei assim, vamos ler um poema. O que vocês acham? Podemos? Vamos? Então eu escolhi Casimiro Cunha. Alguém conhece Casimiro Cunha? Sabe da história dele, de onde ele veio? Lá de Vassouras. E quando ele era jovenzinho, ele foi órfão de pai aos 7 anos. E quando chegou uma determinada idade, ele perdeu, aos 14 anos, ele perdeu uma vista por acidente. E ficou cego completamente aos 16 anos. E desencarnou ainda jovem, de 34 anos. E eu escolhi o José Lopes, né? Soldado no quartel, quer serviço. Não é? Eis-me aqui, senhor, ó. Ouviu o nosso chamado, né? Igual a Nani, é isso aí. Então, ó. Esse aqui. Então, vamos esse aqui. Coloca esse aqui. E ele vai ler o título aí do nosso poema. Ela ficou com pena de mim, né? Doido para falar. Então, como ela já falou, Casimiro Cunha, né? Tem como título Supremacia da Caridade. A fé é a força potente. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-no aos altos céus. Ela é chamada abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é a flor virente, alva estrela repreendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célticos clarões. A claridade é o amor, é o sol que nosso Senhor faz raiar claro e fecundo, alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que repreende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Casimiro Cunha. Linda, né? Vamos trocar aqui os... Vamos lá. Obrigada, José Lopes. Então, finalizando, eu queria trazer para vocês um exemplo de Chico Xavier, que nós encontramos nesse livro aqui, ó, Mandato de Amor. Porque realmente é um mandato de amor. Chico tinha um companheiro chamado Benedito, que ajudava ele nas tarefas. E Chico então chegou um dia e disse assim: Benedito, eu quero que você faça um franguinho bem macio, bem tenro, porque eu vou levar para um enfermo. E assim Chico fez 1, 2, 3, 4, 5 dias. E Benedito ficou, e nós nem somos curiosos, né? Curiosíssimo para saber onde era que ele ia cuidar desse enfermo. Que enfermo era esse? Aí um dia Benedito fez o que nós faríamos, foi atrás do Chico, né? Vamos ver aonde Chico vai. Aí de repente ele vê Chico entrar assim numa tipo uma mata, sabe? Um lugar cheio de árvores, assim, de flores. Ele vai atrás do Chico. E aí lá ele vê um cãozinho
sem energia, sem força, doente, e Chico ia lá, durante muito tempo ele foi para levar aquele franguinho bem macio, bem tenro, para aquele irmãozinho, né, nosso. E finalizando, podemos uma música? Olha, era muita coisa para a gente conversar. E aí, daí fechando, né, qual é a melhor forma de homenagearmos Chico Xavier? Eu vou deixar para vocês refletirem. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor maneira? Comprando seus livros? Seguindo o exemplo dele, não é? O que fica de Chico Xavier para nós? Será que de vez em quando nós lembramos de agradecer esse trabalho maravilhoso que ele fez e continua fazendo? Pois é. Aí aqui, obrigada, como, né, isso também passa, tudo passa, as dificuldades passam, e vamos ver aqui se a música vai. Acho que essa não vai. Essa aqui não vai. Mas fica aí a nossa mensagem, a nossa gratidão. Tem muita coisa, falar de Chico, pensar em Chico, tem muitas coisas que nós, né, temos para falar, mas o José Lopes também toma o tempo da gente, é um problema sério, né? Brincadeiras à parte, que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, e nossa gratidão eterna ao nosso amigo tão querido, esse irmão, esse companheiro de todas as horas, porque quando a coisa aperta, é a ele que nós recorremos, à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, e certamente eles sempre nos atendem. Estão sempre ocupados, cheios de tarefa para fazer, mas assim como Cristo e como o Pai tem seus prepostos. Tem aqueles que vêm nos amparar e nos auxiliar, e nós nunca estamos sozinhos. Então que a doce paz do Mestre nos envolva hoje sempre. Não saiu. Obrigada, Ana Laura, muito. Cada vez mais a gente lembrar do Chico, a gente sabe o quanto a gente precisa seguir e caminhar, né? Seguir o exemplo. Não é fácil, mas precisa começar. A gente vai agora para a segunda parte, que é o trabalho de passe. Então, vamos ficar realmente receptivo ao passe. Passe é uma transmissão de energia que a gente recebe da espiritualidade. Essa espiritualidade junta-se aos nossos tarefeiros aqui, para que possamos realmente ser bem e poder sair daqui realmente com aquilo que cada um veio pedir, veio receber pleno essas energias benéficas que a espiritualidade traz para a gente nesse momento. Então, elevando mais uma vez ao Pai, a Jesus também, nosso irmão maior, rogamos que sejamos merecedores, mais uma vez, dessas benesses, dessas energias, que nos fortaleça o corpo, a mente e o espírito, que esteja conosco. Pedindo então aos tarefeiros que se posicionem, e hoje, como temos poucos, o nosso passo será irradiado aqui da frente.
Então, vamos agradecer, passando aqui para a nossa colega Irene, fazer a nossa prece de agradecimento pela noite de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus e a Chico Xavier, pela noite de bênçãos e muita luz e que possamos seguir em paz para nossas casas. Assim seja. Pessoal, lembrando a vocês a água aí, para não esquecer, a cantina está aberta ainda. E feita a inscrição, quem quiser participar do seminário no dia 16. Corre, vai, corre. Pois é, pra lá e pra cá. Tchau, obrigado, boa noite.